Olha, o Felipe Batista está me chamando. Obrigado, Amadeu. Muito obrigado. O Filipão está me chamando, está acompanhando o caso. Patrícia Mieiro. A justiça negou, pela segunda vez, o depoimento de um taxista que afirma ter visto a morte da engenheira em 2008. Filipão. Pois é, Tino, esse caso está voltando à tona agora às vésperas de um novo julgamento, né? Vou pedir um tempinho aí da atenção de quem está em casa, né? Que conhece muito bem esse caso, né? A gente está falando do caso Patrícia Mieiro, que aconteceu aí em junho de 2008. Esse caso tem se arrastado aí durante tantos anos, vai completar agora 17 anos e ainda não tem uma solução final, né? Ainda não tem um resultado final dos acusados por esse crime, que são 4 policiais militares. A gente lembra que a Patrícia Mieiro, naquele dia, estava voltando de uma festa na Zona Sul, estava numa festa na Urca. Quando saiu ali do túnel do Joá, teve o carro, então, segundo as investigações, atingido por vários disparos dos policiais militares. O corpo da Patrícia desapareceu, nunca foi encontrado, e esses 4 policiais foram levados, então, a júri. Em 2019, saiu, então, esse resultado desse julgamento, né, depois de muito tempo também. E aí, então, dos 4 policiais militares que eram acusados aí, dos crimes de tentativa de homicídio, né, 2 deles eram acusados de tentativa de homicídio e os 4 eram acusados, então, de fraude processual. Dos que eram acusados de tentativa de homicídio e de fraude processual, eles foram, então, foram absolvidos do crime de homicídio tentado aí e foram, então, condenados apenas por fraude processual. Os outros 2, que eram acusados apenas de fraude processual, foram absolvidos totalmente do crime. A defesa, né, a acusação, no caso, então, decidiu reverter esse caso, né, pediu para subir a instância, né, não aceitando esse resultado, querendo que os 4 policiais, então, respondessem por esses crimes pelos quais foram acusados. Esse julgamento, então, subiu para uma outra instância, né, a segunda instância estava marcado para o ano passado, e então foi adiado, a pedido da defesa e dos policiais, para amanhã, começa amanhã. Acontece que nesse interim apareceu uma nova testemunha, né, de 2020 para cá, que é esse taxista, que é uma testemunha-chave e a única testemunha ocular desse crime. Ele alega que ele viu tudo o que aconteceu. Ele estava atrás do carro da Patrícia, ele alega que ouviu o barulho dos disparos e que viu os policiais alterando a cena do crime. Imagine o quão importante é uma testemunha dessa, né, para esse caso. Acontece que agora a Justiça está se recusando a ouvir essa testemunha e no tocar do barco, agora, nesse momento, o julgamento começa amanhã, recomeça esse julgamento agora em segunda instância, com um novo júri, mas sem essa testemunha, apenas com as outras provas que já havia ali no outro caso, né, no primeiro julgamento. Vamos entender melhor o que aconteceu. O advogado aqui da família da Patrícia está aqui ao meu lado, Alexandre Dumans. Obrigado pela sua participação aqui. Qual foi o imbróglio que aconteceu com essa testemunha e o quão importante ela é para vocês nesse caso? A testemunha apareceu após a oportunidade de se arrolar testemunhas no processo, porque o Ministério Público não tinha condições de adivinhar que aquela testemunha apareceria. Isso foi uma surpresa para todo mundo. E o Ministério Público pediu a oitiva dessa testemunha, foi deferida a oitiva dessa testemunha, e antes mesmo, o Ministério Público tomou o depoimento dessa testemunha, e em 2 vias. Em uma das vias, com o nome e a qualificação da testemunha, o endereço, etc. Em outra via, sem a qualificação da testemunha. Esta última via, o Ministério Público juntou no processo, e a outra via deixou acautelada no cartório para que se pudesse localizar a testemunha. Entretanto, recentemente, o cartório disse que perdeu esse depoimento que lá estava acautelado. Muitos esforços foram feitos, mas o fato é que, para localizar a testemunha, mas o fato é que ela própria, a testemunha, ouvindo matérias jornalísticas e tal, houve por bem se apresentar, e se apresentou. Então, foi localizada, tudo estaria aparentemente resolvido. E, entretanto, a juíza entendeu agora que essa testemunha não poderia ser ouvida, pois o júri teria que trabalhar com as provas obtidas
do primeiro julgamento e não com uma prova nova. Ocorre que, para esses casos, o Código de Processo Penal já previu essa situação, já contemplou essa situação no artigo 209, onde faz referência à chamada testemunha de juízo, ou seja, na busca da verdade real, o juiz pode, até mesmo antes da sentença, ouvir qualquer testemunha, mesmo que não esteja rolada pela denúncia ou pela defesa, como na qualidade de testemunha do juízo. E essa, me parece que deve ser o principal objetivo da justiça, que é a descoberta da verdade. Essa testemunha é absolutamente relevante, é uma testemunha muito importante e eu, de fato, não entendi a razão pela qual a juíza não quis ouvi-la, talvez por essas razões técnicas que ela colocou no seu despacho. O fato é que a promotora de justiça, a doutora Flávia Machado, não se conformou também com essa decisão e requereu à juíza a reconsideração desse despacho, ao que estou tomando conhecimento que a juíza não reconsiderou o despacho. Então, não sei que medidas a doutora Flávia vai tomar agora, porque, na verdade, o assistente tem uma posição coadjuvante em relação ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação. Vou dar uma palavrinha com o Adriano, que está aqui. Vou pedir para vocês trocarem de lugar rapidinho. O Adriano é irmão da Patrícia, né, e está vivendo junto com a família. Vocês imaginam, é um pesadelo que já dura 17 anos. E agora, com essas questões que vão cada vez mais atrapalhando a busca de vocês pela justiça, né, Adriano? É difícil, né? Tanto tempo, né? A gente está 17 anos lutando por justiça, gente. Aí, há 2 anos atrás, aparece uma testemunha ocular do crime. A justiça fala que não vai ouvir a testemunha ocular do crime. Pô. Isso é um absurdo, cara. É uma testemunha ocular do crime, pô. Meu pai morreu por causa dessa justiça, pô. Estão matando minha família, pô. Pelo amor de Deus, alguém vê isso, pô. Essa testemunha tem que ser ouvida, por favor, cara. Por favor, por favor. Alguém tem que ver isso, vazio. É isso, cara, eu não consigo mais. Eu tô muito nervoso desde ontem e eu não consigo falar mais, pô. Obrigado pela participação. É o retrato da busca pela justiça, né, Tino? De uma família que vem há 17 anos buscando pela verdade, né? Buscando pela justiça e sempre encontra alguma coisa, né? Uma barreira para chegar até esse resultado final dessa justiça. O Adriano estava falando aqui, o pai dele, né? O pai da Patrícia Miero, né? O pai deles, dos irmãos, morreu, inclusive, nessa busca pela justiça. Não viu a justiça sendo feita até agora. Então, eles pedem para que esse novo julgamento, né, agora em segunda instância, aconteça, né, de uma forma clara, para que os acusados, né, mediante as provas apresentadas, respondam por esse crime, né, e para que tudo isso tenha um desfecho cada vez, um desfecho mais rápido possível, porque o caso está chegando aí, batendo quase 17 anos, né, e tudo que eles não querem é que chegue aos 20 anos e que esse crime prescreva, né. Imagina a situação da família. Vamos acompanhar. Amanhã o julgamento está marcado para começar às 11 horas da manhã. Os auxiliares ali, né, da acusação, aqui, os advogados da família, vão fazer, né, vão deixar claro o quanto eles gostariam de ouvir essa testemunha. Essa testemunha, pelo que a gente sabe, vai presencialmente lá para assistir esse julgamento. A juíza, se assim decidir, pode ouvir, né, doutor, se ela quiser, num juízo, um testemunho de juízo. A gente vai ver o que vai acontecer amanhã, né?